a gente com a educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5h03, a Hora do Trabalhador com apoio Medical. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador. Hoje é quinta-feira, dia da construção civil aqui no programa. É por isso que a gente traz o Ademar Rangel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Cerâmica e Mobiliário de Limeira e de toda a região, presidente da Federação dos Trabalhadores da Construção Civil e Imobiliário do Estado de São Paulo e vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Construção Civil e Imobiliário. O papo que a gente vai ter com o Rangel é sobre reforma trabalhista. Temos discussões importantes rolando hoje, né? O Supremo Tribunal Federal debate a questão das sucumbências, né? Da penalização do trabalhador se ele perder a causa, a questão da justiça trabalhista, que pela reforma já não dá mais ao trabalhador o direito de entrar livremente. Ele pode ter que pagar se ele perder as ações. Está movimentando muito aí as pessoas que estão entrando com ação na justiça, os meios jurídicos, os meios da justiça do trabalho. Está todo mundo agitado com isso, todo mundo sem saber muito bem o que fazer a respeito disso. E para falar tecnicamente sobre o assunto, a gente trouxe aqui o advogado trabalhista, Dr. Gustavo Bergstrom,
Ele vai falar sobre essa questão, até dando uns pareceres sobre os voto de ministro. Né? O brasileiro aprendeu a acompanhar o voto dos ministros do Supremo, a orientação de cada um. Politicamente, a gente teve aí várias votações onde o Brasil parou para ouvir o voto desses caras, e esta votação começou ontem, está rolando hoje, e pelo jeito, pelo que eu estou entendendo, pelo acompanhamento da imprensa, ela não termina hoje, mas ela vai definir bastante, ela vai definir essa questão das sucumbências na questão da reforma trabalhista. Está aqui com a gente também no programa de hoje o diretor de esportes do Citsecom, o Cláudio Vieira, que vai falar sobre a questão do Jogos Interfábricas 2018. Está chegando... Agora que o Cláudio falou, nossa, mas já, né, Cláudio? E é maio, né? Estamos aí quase no meio do ano. Os jogos que movimentam o esporte dessa categoria nas cidades de Limeira, de Cordeirópolis, Iracemápolis, Santa Gertrudes e Mogi-mirim, uma imensa gama de trabalhadores. Esses jogos estão para começar, a galera já está formando seus times aí e se preparando para fazer a disputa. Ademar Rangel, muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Dr. Gustavo, Cláudio. Boa tarde a todos os trabalhadores que nos ouvem nesse momento. É um prazer estar aqui todas as quintas-feiras, né? Falando um pouquinho, orientando os trabalhadores, tirando dúvidas. E estamos aí, mais uma semana. E vamos aí esclarecer e deixar o nosso trabalhador cada vez mais por dentro dos assuntos com relação a direitos trabalhistas, as reformas, enfim, aquilo que vem para prejudicar, que ultimamente é o que mais está acontecendo, né? Com as reformas impostas aí pelo governo Temer, onde a gente vê só retirada de direitos e alteração na legislação, enfim. Ultimamente a gente não tem tido boas notícias com relação, partindo de lá do Congresso e da Presidência da República, a gente não tem tido boas notícias para os trabalhadores já faz algum tempo. Mas esquecendo o Congresso e esquecendo as reformas impostas aí pelo governo, nós temos que cuidar aqui da nossa base. O sindicato tem que estar sempre atuando e defendendo e avançando e fazendo com que a categoria avance aí nos direitos, né? Nós que passamos aí praticamente o ano todo negociando, são vários segmentos dentro da construção civil, né? Nós acabamos de fechar um acordo que demorou quase 5 meses para fechar, que é o acordo da cerâmica, né? Os trabalhadores das indústrias de cerâmica. E já estamos aí praticamente quase no meio de uma negociação do ano de 18, que é o produtos de cimento. Todos aqueles que trabalham na indústria do pré-moldado, fábrica de laje, enfim, em se tratando de produtos de cimento, é uma categoria que a gente já está no meio da negociação. Eu acredito que em breve a gente tem aí já alguma notícia para esses trabalhadores. E já também trabalhando a questão da montagem do processo de pauta das categorias que vem em seguida, no caso construção civil. Aí também, né, Rangel? Já, construção civil é maio, né? Sim. Construção civil, construção pesada, instalação elétrica, pintura e decoração.
Essas categorias é database maio, nós já estamos trabalhando também, já com o processo montado e logo inicia já as primeiras rodadas de negociação. Né? Então, quando eu digo que a gente passa praticamente o ano todo negociando, database maio, depois vem a database do móveis, né? Que é mês de agosto, e em seguida vem o mármore e granito e depois a cerâmica para fechar o ano, né? Esse ano foi esse ano que passou, né, 2017, foi um ano muito difícil para se negociar, devido a tudo isso que aconteceu. E essa recessão, esse desemprego, a mudança de lei, a legislação que entrou em vigor aí no final do ano, no dia 11 de novembro, tudo isso atrapalhou, fez com que as empresas e os empresários queria ficar ligado, porque sabiam que essa lei veio para favorecer, lógico, o setor patronal. E aí eles queriam tirar proveito disso e segurou a negociação ao ponto de a gente... Uma categoria que tinha que ter o reajuste no dia 1º de novembro, acabou tendo o reajuste a partir de 1º de março, justamente por causa disso. Mas foi uma negociação boa, né? Muito boa, e conseguimos garantir aí a convenção coletiva que tinha se encerrado, com todas as cláusulas, né? Damos uma inovada em algumas cláusulas e chegamos num bom termo aí, e fechamos um acordo que eu julgo foi um dos melhores que eu vi no ano de 17. Eu também. E é uma lição para o patronal, né? Segurou, latiu que nem cachorro grande, e depois ele começou a perceber que precisava fechar o acordo e precisava para isso do sindicato. Acabou fechando 4%, se eu não me engano. Sim. Pagando retroativo tudo, um tremendo trabalho de cálculo aí. Sim. E até de custo, né? Quer dizer, eu me assim lembro... será, sempre. Exatamente. Né? Eu me lembro que por várias oportunidades, eu tive que pedir calma para os trabalhadores, inclusive aqui nesse microfone, para que eles entendessem que se nós fosse com muita pressa, a gente ia acabar entrando no jogo, né? E aí o trabalhador entendeu, e a gente todos os dias praticamente nas portas de fábricas, orientando, passando as informações, um jornal informativo todo dia, e as dificuldades que tinha, e a proposta que era uma proposta muito ruim da parte do setor patronal para retirar direitos, né, conquistado Sim. depois de muito tempo, com muita luta. E aí o trabalhador entendeu, porque chega num ponto que o trabalhador ele fica meio que desesperado, querendo, lógico, o reajuste, né? Até porque ao longo do ano ele vai perdendo o poder de compra. E aí, mas entenderam essa situação, e se não fosse assim, com certeza nós tínhamos talvez feito um acordo assim muito aquém deste que foi fechado, e um acordo muito ruim, né? Então, por isso que valeu a pena esperar um pouco. Beleza. Doutor Gustavo Bergstrom, estou olhando aqui o voto, né, do Luiz Roberto Barroso. Ele é o relator dessa questão das sucumbências, né, dentro do Supremo Tribunal Federal, e a decisão dele não é boa para os trabalhadores, né? Explica para a gente. Muito boa tarde, em primeiro lugar. Boa tarde a todos, aos ouvintes. Agradeço o convite. Bom, a reforma trabalhista ela teve vigência iniciada em novembro de 2017, no passado. Logo após a vigência, o então Procurador da República, Janot, propôs a ADIM. A ADIM é uma ação para declarar que algum artigo da CLT, da reforma trabalhista, era inconstitucional. Bom, essa primeira ADIM, ela trata da gratuidade da justiça do trabalho, do trabalhador. Para o ouvinte que não
não é muito entendedor ainda. O que a reforma fez com relação à gratuidade, à sucumbência? Bom, anteriormente, antes da reforma, se postulava ação. Se você tivesse a justiça gratuita concebida, normalmente era concebida porque, como a gente sabe, a classe trabalhadora do Brasil não tem condições de arcar com o processo. Sim. Então, o trabalhador postulava ação. Se durante a ação ele perdesse um pedido, se a perícia fosse julgado improcedente, Sim. se o processo fosse julgado improcedente, ele tinha o direito resguardado de não ter que pagar ou a perícia ou os honorários advocatícios, que eles não existiam antes da reforma trabalhista. Se o trabalhador, na data da audiência, na data da audiência inicial, não pudesse comparecer, ficou doente, teve um acidente de carro, enfim, o processo era arquivado e também não havia condenação. Depois da reforma trabalhista, esses 3 artigos foram alterados. Então, hoje, se a gente propor uma ação, o trabalhador não vai e o processo é arquivado, ele tem que pagar. Se ele não tem acesso à justiça gratuita e é condenado, ele vai ter que pagar os honorários comerciais. E se faz uma perícia e essa perícia é negativa, não reconhece, por exemplo, a insalubridade, a periculosidade, ele vai ter que pagar a perícia. Né? Então, a DIN foi proposta nesse sentido de esclarecer. Ela é proposta diretamente no STF, no Supremo Tribunal Federal. Para tentar reverter isso, né? Para tentar reverter esse quadro. O artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, diz o seguinte: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. As insuficiências de recursos são essas. O trabalhador não tem o trabalhador que recebe 1, 2, 3 salários mínimos, ele não tem condições de arcar com o processo. O processo é oneroso. Então, o Estado concebia a justiça gratuita e, no final, caso ele perdesse, tudo bem. O Estado iria arcar com o preço das custas processuais e da perícia. Então, hoje é essa preocupação. O julgamento da ADIM iniciou ontem, na tarde de ontem. Então, ontem nós tivemos a abertura dos trabalhos. As duas partes se manifestaram no sentido dos que são favoráveis à inconstitucionalidade desses artigos da CLT e as partes que são favoráveis à constitucionalidade desses artigos. Então, nós tivemos as argumentações, os trabalhos foram encerrados no início de noite de ontem e hoje retomado pelo primeiro voto, que é do relator, que é o ministro Barroso. Antes de eu sair do escritório e chegar aqui na rádio, eu estava acompanhando o voto, que é de extrema importância para a gente, para a categoria, e tudo encaminhava para o sentido, você me deu a notícia agora, encaminhava para o sentido que ele votou pela constitucionalidade dos artigos. Sim. Agora, ou seja, contra o trabalhador. A expectativa que eu tinha, particularmente falando, e de muitos advogados trabalhistas, o pessoal da área, era que ele votasse pela inconstitucionalidade, que ele revogasse esses artigos. Porque o ministro Barroso tem se mostrado um ministro liberal em alguns sentidos, e um ministro muito sério, enfim. Mas, por ser relator, a gente tem a expectativa que o relator, que os demais sigam o voto do relator também. Então, agora essa apreensão de saber como o restante da turma vai votar. Provavelmente, pegando o gancho, a votação não se encerra hoje, vai se encerrar amanhã, mas a gente tem que acompanhar e torcer. Ele ainda fez uma alteração aqui, um adendo, vamos dizer assim, a esse processo, a esse aspecto do pagamento dessas questões pelo trabalhador. Segundo a proposta do ministro, no voto dele ele fala isso. Segundo a proposta do ministro, o valor destinado ao pagamento de honorários de advogados e perícia não pode exceder 30% do valor líquido dos créditos recebidos. Não sei o que, entanto, alivia a situação do trabalhador que está com medo de entrar com ação na justiça. A gente vê uma queda, né? O trabalhador, entre outras coisas, por isso também. Além disso, segundo o ministro, só poderiam ser utilizados créditos, de acordo com ele, que superem o teto do INSS, que hoje é de 5.645. O que quer dizer isso, doutor? O que o Barroso quis enfiar no que a reforma trabalhista criou? Ele reconheceu alguns aspectos da reforma, mas estabeleceu limites. Só colocar um dado interessante, você falou que as ações caíram no ano passado para esse. Em contexto nacional, teve uma redução de 45% das ações no primeiro trimestre de 2017 comparado ao desse ano. Bom, o que ele limitou com isso? O que seriam os ganhos dentro do processo, que ele disse que poderia ser fixado até 30%? No momento que o trabalhador propõe uma ação, mas, por exemplo, é condenado a pagar a perícia,
essa perícia não pode superar 30% do que ele vai receber dessa ação. Então, vamos supor que ele vai receber R$100. Só pode fixar o pagamento da perícia até R$30. R$30, tá. Exatamente. E para o trabalhador que teve uma ação, que ganhou uma ação e foi fixado o valor da condenação em menos de R$5.640, que é o valor do teto do INSS, esse pagamento não vai poder ser realizado, não vai poder ser cobrado do trabalhador, essa quantia. Lembrando que tem que haver a concessão da gratuidade. Doutor, você já teve casos no escritório lá de trabalhadores condenados, trabalhadores que tiveram que pagar a sucumbência porque faltaram ou porque perderam, a perícia não funcionou? Como é que funcionou isso, ocorreu isso no escritório? Olha, a maioria das ações de perícia, hoje os juízes de Limeira eles estão preocupados, estão cientes, como os advogados, tanto de defesa, tanto de empresa quanto do trabalhador. Então, essas discussões elas estão sendo levantadas há tanto tempo que já está existindo um preparo antes do juiz. Por exemplo, na perícia, tem muito juiz que está constando em ata de audiência inicial, a gente vai para a audiência, marca a perícia e na ata já consta que o trabalhador não poderia... consta a concessão da justiça gratuita e de que ele não vai poder pagar, não deverá arcar com aquela justiça mesmo... com aquela condenação, mesmo que a perícia seja negativa. Então, há um preparo do juiz nesse sentido da perícia. O que eu tenho visto, por exemplo, de trabalhadores que não estão indo na audiência, é que o juiz abre prazo para o trabalhador justificar a ausência. Então, a gente teve casos no escritório que os clientes justificaram e aquilo foi reconhecido pelo juiz, e outros casos que a gente não houve justificativa, que o cliente sumiu, enfim. E aí, realmente, pode haver a condenação. Mas é sempre importante destacar que a gente, como advogado, principalmente advogado do sindicato, tem a condição de, desde o momento da propositura da ação, pedir a justiça gratuita e fundamentar com base na Constituição Federal. O juiz, como ainda não saiu a decisão do STF, os juízes de primeiro grau, os juízes das varas aqui de Limeira, eles têm condições de ainda conceder a justiça gratuita com base na Constituição Federal. E eu acredito que mesmo depois da decisão do STF, se for contrário, a gente vai conseguir ainda argumentar nesse sentido. O trabalho que a gente faz, ele não pode parar por causa de uma decisão do Supremo. A nossa luta tem que ser contínua, tem que ser diária. Então, é importante que o trabalhador, se tiver dúvidas a respeito de uma ação, ou se tiver com medo de entrar, vá até o sindicato, converse com a gente. Toda sexta-feira a gente está no plantão no Sindicato da Construção, das 4 às 5h30. A gente tem um escritório também, pode receber todos os trabalhadores lá. Então, o que não pode haver é o medo de propor a ação esperando uma condenação. Hoje existe a possibilidade, mas não quer dizer que a condenação vai existir e você terá que pagar um processo caso perca. Ô Rangel, se o Supremo decidir assim, vai ser um grande perda dos trabalhadores. Vai ser um balde de água fria aí na cabeça dos trabalhadores, porque a gente... Na verdade, André, às vezes a grande massa não sabe realmente ainda, não entende essa questão, porque é uma questão técnica, é uma questão jurídica, né? Mas a gente que está aí no meio disso, os advogados, os dirigentes sindicais, sabe que isso é muito prejudicial ao trabalhador e está explicado aí a questão da redução do número de processos é justamente por causa disso, porque os próprios advogados têm orientado e o advogado não pode também dar um tiro no escuro, assim, ele tem que fazer uma análise daquela reclamação e ver se realmente entra ou não entra com essa ação. O trabalhador, ele fica assustado. Foi veiculado aí na mídia, e principalmente hoje com a questão do WhatsApp, né? Está sendo divulgado, vira e mexe, saiu uma decisão, o trabalhador foi condenado a pagar tanto, né? Porque perdeu o processo. E isso acaba assustando o trabalhador. E assim, quando é um valor pequeno, porque tem ação de tudo enquanto é tipo, né? Às vezes
tem uma ação que vai cobrar lá R$1.000, alguma coisa, o piso salarial da categoria, que hoje gira em torno aí de R$1.200 a R$2.000, né? E às vezes uma multa, uma coisa ou outra, uma diferença no salário do cara. Aí quando você faz o cálculo, você vai ver que é um valor lá, tipo, pro trabalhador, faz uma puta diferença. O cara hoje, qualquer R$100 no bolso do trabalhador já resolve muita coisa. Mas vamos imaginar, uma ação aí, o cara vai entrar com uma ação por causa de R$500, ele já fica pensando, peraí, eu vou cobrar só isso e depois daqui a pouco eu vou ter que pagar, não é certeza que eu vou ganhar, e é por isso que o número de ações diminuiu consideravelmente. Sim. Tudo isso foi muito bem pensado pelo governo, por esses caras que foram comprados para aprovar essa lei, porque foi comprado, isso ficou claro, muito claro, né? Que os deputados e senadores que aprovam essa lei levou o troco, né? E era tudo aquilo que a CNI, que está lá em Brasília, que é a Confederação Nacional aí da Indústria, os caras têm um lobby muito forte lá dentro do Congresso. E isso foi encomendado, essa reforma ela foi encomendada. Então, a gente sabe, a esperança nossa ainda está sendo, né? Porque, por enquanto, pelo que eu sei, só o relator que deu o voto dele, mas é preocupante, porque o relator, o voto dele é muito importante, né? Na maioria das vezes, o resto da turma acompanha o relator. Mas vamos torcer aí, esse julgamento ele não deve terminar hoje. Se terminar hoje, vai ser muito tarde, né? Vai ser lá para meia-noite, por aí. Mas eu acho que não vai terminar hoje. Mas a esperança nossa é que outros ministros entendam essa questão de outra forma e, quem sabe, a gente consiga derrubar. Essa é a nossa esperança. Vamos aguardar até o final do julgamento. A decisão que a gente estava conversando antes do programa, doutor Gustavo, é do TRT2, o Tribunal Regional do Trabalho da Grande São Paulo, né? Exatamente. Condenou uma trabalhadora beneficiada pela justiça gratuita ao pagamento de custas processuais. Ela faltou à primeira audiência de uma ação trabalhista sem apresentar justificativa. Matéria da Folha de São Paulo. Não traz aqui os valores, mas... a gente tem acompanhado pelo país. Essa, em segunda instância, começa a acontecer também, né? Sim, exatamente. Porque a primeira condenação é em primeira instância, o trabalhador recorre para o tribunal, e aí vem a confirmação. A gente tem acompanhado pelo país há algum tempo essas decisões. A gente conversava até que a reforma trabalhista entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. No dia 12 já saiu uma decisão condenando o trabalhador. Tem muito juiz que gosta de aparecer essa hora também, de ver o seu nome publicado no jornal, enfim. Mas a gente tem que continuar pleiteando a justiça. Não tem muito outro caminho a ser tomado, né? Certo. É isso aí. E não... Quer dizer... preparando o trabalhador previamente para isso e sendo bastante responsável, olho no olho com ele, né? Exatamente. Mesmo com essa decisão do Supremo se vier, né, tão negativamente. O que a gente faz nos atendimentos é sempre alertar o trabalhador. Hoje há um cuidado maior para saber quantas testemunhas ele tem, se é um pedido que necessita. A gente esclarece também. Faltar também, brincadeira. Faltar. O que acontece muito, André, vamos por aqui uma situação que é recorrente. A gente entra com a ação hoje, a audiência vai ser marcada para daqui 6, 7 meses. Nesse meio tempo, muitas vezes, um trabalhador arruma outro emprego, que é natural. Né? E aí, ele está com 2, 3 meses, 1 mês. Às vezes, a gente pega casos de um trabalhador que está 1 semana no emprego novo. Está com vergonha de pedir para sair. A gente sabe que o patrão não leva muito bem quando fala, vou numa audiência trabalhista. O que acontece? Muitas vezes, ou o trabalhador fica receoso de pedir para o patrão, ou o patrão não libera. E esse tipo de fundamentação, dizer eu faltei por causa disso, para o juiz não vale. Ele precisaria de um atestado.
ele precisaria, enfim, de N situações mais esclarecedoras. Só esse tipo de fundamentação não serve. Então, assim, é por isso que a não concessão da justiça gratuita ou a condenação, está sendo tão debatida agora no STF. Porque, para mim e para a grande maioria que advoga na Justiça do Trabalho, é um absurdo. Se o cara está pedindo a justiça gratuita, é sinal que ele necessita, né? Vamos conversar com o Cláudio, vai falar sobre os jogos interfábricas. Antes, deixa eu passar 2 recados aqui. O primeiro deles é o do PAT, as vagas do PAT para esta sexta-feira, amanhã, dia 11 de maio. PAT de Limeira. PAT de Limeira oferece as vagas de cozinheiro. Cozinheiro, hein? Uma profissão bastante ampla, bastante gente. Você que está desempregado aí já trabalhou como cozinheiro, olha só. É preciso experiência, ensino fundamental completo. Gerente de loja. É preciso experiência, ensino superior completo e ter experiência como gerente de fast food. Trabalhar com fast food. É preciso ter o curso superior completo, ser formado em administração de empresas. Beleza? Gerentes de loja que estão aí fora do mercado, atenção. Nutricionista. É preciso experiência, ensino superior completo e disponibilidade para viagens na região de Campinas. Além, é claro, de ter o curso superior, faculdade de nutrição. Tem um técnico em nutrição, mas essa vaga especificamente precisa do curso superior. Preparador de torno CNC. É preciso experiência, ensino médio completo e ter o curso técnico. Porteiro, atenção, você que já trabalhou com isso. É preciso experiência, ensino médio completo e ter CNH categoria AB e moto. Aliás, eu estou esperando o Matheus Calef, Rangel, vir aqui, porque no condomínio onde a minha mãe reside, instalaram a maldita portaria eletrônica, proibida pela convenção coletiva do Matheus Calef. E eu vou fazer a denúncia ao Matheus Calef, ainda não deu tempo. É ruim pra caramba, é aquela tecnologia que não vem para ajudar em nada, causou uma tremenda confusão e ainda gerou a perda de empregos. Eu vou levar para o Matheus Calef, espero entrevistá-lo aqui. Mas e diminuir o valor da taxa do condomínio lá? Porque, então, porque os caras... Não, estou falando porque até num tom meio de brincadeira, porque assim, às vezes elimina lá 3, 4 funcionários, né? Sim. E você continua pagando a mesma coisa. Não, a redução Entendeu? foi mínima. E não é nem por isso, né? É um transtorno mesmo. Nossa, é muito ruim você chegar e não tem ninguém lá na portaria. Você tem que tomar mais cuidado, porque senão daqui a pouco fica frágil lá essa Sim. portaria. Pode entrar alguém lá, pegar uma carona, ou de repente... É inseguro. Eu sou contra isso aí. Os porteiros anteriormente pegavam jornal, faz aquela coisa de ajudar em deixar alguma coisa ali na portaria para o morador pegar. Tem um monte de tarefas que deixaram de ser feitas. Só não vou falar o nome do condomínio, apesar da extrema vontade que eu tô, porque minha mãe não autorizou ainda. E eu não moro lá, ela que mora. Senão falava. Última vaga do PAT, auxiliar de locação. É preciso experiência e ter conhecimento em informática, além do ensino médio completo. O porteiro, veja só, eu acabei não falando, é preciso experiência, ensino médio completo e CNH categoria AB, além de moto. Contratem porteiros, é importante, é legal, o condômino gosta. O PAT de Limeira fica no edifício shopping do Pátio Office, anexo ao shopping Pátio de Limeira. Para pleitear uma vaga no PAT, essas vagas são para amanhã. Quem está desempregado não pode dormir no ponto. É amanhã cedinho que você tem que comparecer lá, levando
carteira de trabalho, documentos com foto. Beleza? Abraço para Inês Macan, nossa assessora especial de assuntos previdenciários. A Inês dá uma aula para a gente aqui. Infelizmente, Inês, ainda não deu para passar a sua pergunta. E você já fez faz um certo tempo. Eu estou sendo vacilão, Inês. Eu vou pegar a sua pergunta, porque tem que fazer a pergunta para um advogado previdenciário. E hoje também a gente não tem perguntas, né? Mas a gente vai passar para ele sobre o auxílio. O INSS pagou a diferença para quem recebia auxílio e aposentadoria o afastamento e a aposentadoria por invalidez entre 2002 e 2009. A Inês quer saber se isso já foi pago. Enfim, vamos levar a pergunta da Inês. Agora eu vou levar sim, Inês. Beleza? Um abraço para o Fabiano Burger, nosso parceiro desde sempre aqui no programa Hora do Trabalhador, sempre acompanhando o programa. E sempre interagindo, mandando o seu salve aqui pra gente, né? André, deixa eu pegar uma carona aí nesses abraços que você tá mandando aí. E eu quero mandar um forte abraço aqui para uma aniversariante de ontem, que eu nem pude abraçá-la pessoalmente. Sim. Mas eu quero mandar um abraço para dona Cida lá, a esposa do Gustão, que fez aniversário ontem. Poxa, parabéns. E eu não pude ir dar um abraço pessoalmente nela, mas mandar um forte abraço aí, dona Cida. Bastante saúde e vamos continuar na luta aí. Continue ouvindo nós aqui todos os dias, que eu sei que você fica ligadinha aí, principalmente hoje, às quintas-feiras, que ela sabe que eu venho aqui. Pois é. Então, um forte abraço aí, tá? É isso aí. E um abraço pro Gustão também, né? Sim, Esse sem dúvida. O Gustão, eu ainda vejo ele todo dia, né? A dona Cida, às vezes, não dá pra ver ela todo dia, mas o Gustão, tô vendo ele todo dia, mas tá junto com nós lá. Forte abraço aí, Gustão. Legal. Cláudio, vamos... eu falei dois recados, então deixa eu falar o segundo. Deixa eu recuperar aqui no meu zap. O Rangel vai ter um compromisso, vai precisar sair. Antes do Rangel sair, Rangel, deixa eu até falar para você, o Paulo César da Silva, o presidente do Sindicato dos Comerciários de Limeira, tá avisando para a gente aqui, para todos... os companheiros da USTL, que na segunda-feira ele deve fazer uso da tribuna livre da Câmara para manifestar a preocupação com o projeto do Wagner Barbosa, que pretende liberar o comércio em Limeira, ampliando o horário sem conversar com os trabalhadores. Solicitamos o apoio e a participação de todos nesta empreitada. Segunda-feira agora... a sessão, a tribuna livre da Câmara Municipal de Limeira, ele vai enviar um convite especial a todos, inclusive a você, Rangel. Você está com compromisso, vamos liberá-lo. Rangel, na correria. É muito compromisso e hoje eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo. O Cláudio está aqui, daqui a pouquinho ele vai falar aí sobre os jogos operários, né? Os jogos interfábrica, que... corri um sério risco aí de a gente não conseguir realizar esse ano, mas é uma coisa que não dá para ficar sem. O esporte, o lazer integra bastante aí os trabalhadores, os associados, e a gente está fazendo um esforço muito grande para realizar, né? Vai começar um pouco atrasado, mas vai ter os jogos. Daqui a pouco o Cláudio vai falar melhor. E com relação ao Paulinho, na segunda-feira estaremos lá dando todo o apoio. A gente sabe, está acompanhando aí essa situação, né? A preocupação e a gente vai estar junto lá. Forte abraço a todos e eu vou ter que ir. Valeu, Rangel. É isso aí. Com relação ao Paulinho, mexeu com todos. Apesar do projeto só se referir à categoria dos comerciários, a USTL está junto
muito preocupada com essa história do cara fazer um projeto de lei municipal alterando o horário de funcionamento das empresas e não conversar com os trabalhadores. Ô Cláudio, o Rangel saiu falando uma coisa aqui que até assustou um pouco a gente, que esses jogos, reforma trabalhista, patrãozada pegando pesado, segurando a contribuição sindical, quase não saiu. Então, boa tarde, tardio para você. Boa tarde, André. Boa tarde, Dr. Gustavo. Prazer sempre estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes aí. André, eu estou aqui ouvindo aqui todos vocês e às vezes dá a impressão que parece que 2017 não acabou, né? Como você disse aí, né? Já estamos em maio e ainda não tivemos a possibilidade de estar começando os jogos, né? Há 4 anos, né? Estou indo para a 5ª temporada. Eu decidi fazer um calendário mais estendido, né? E o pessoal habituou, né? Logo, meados de fevereiro, já está com as primeiras competições, né? Realizado. E, de certa forma, o que tem sido mais difícil é tentar encontrar argumentos, né? Para poder explicar ao trabalhador o que está acontecendo. Né? Eu acho que a gente vem acontecendo tanta coisa ruim, né? Em termos políticos, né? Contrário ao trabalhador. E parece que não aparece ninguém que faça alguma coisa de fato que traga uma esperança, né? Uma vibração positiva para a gente poder seguir, e cada vez mais parece que as coisas vão ficando difíceis. Porém, né? Nós do Citsecom, como o Rangel acabou de dizer, temos há 20 anos a realização de algo como esporte dentro da entidade que não pode parar, não pode acabar. Né? Então, nessa semana, no início dessa semana, eu recebi a autorização para a gente poder estar fazendo a reprogramação, né? Porque eu já, habitualmente, quando saía de férias em dezembro, eu já deixava o calendário todo pronto, né? Para o retorno, a gente já rodar os cartazes e sair panfletando as empresas, né? Convidando os trabalhadores. E isso se tornou praxe, né? Se tornou habitual. E agora eu estou tendo que refazer essas datas todas. Não é muito fácil, porque o ano encurtou e temos aí já a Copa do Mundo, né? Aliás, eu acho que ninguém está lembrando muito de Copa do Mundo, né? Porque o país não está em clima de festa, né? Nenhuma, isso né? Nem é secundário mais, tornou, parece que, né, bem para trás da fila mesmo. Mas é fato, né, que o Brasil aqui, a seleção nossa aqui estará estreando dia 17, Sim. 22 e 27, né? Então, eu preciso ter um pouco de cautela aí com essas datas, porque normalmente o pessoal gosta de estar acompanhando, mas já estou aí com 95% aí dessas datas definidas, né? Para o pessoal aí que busca se interessar mais pelo futebol, que é o chamariz, né, dos jogos, está previsto mais ou menos aí para o final de junho, né, do mês que vem. A gente está iniciando o Futebol Society e vamos estar aí com 2 modalidades que também é bastante impactante, né? O pessoal procura muito, que é o truco e o bilhar. Nós vamos estar começando aí um pouquinho no meio do mês que vem, né? Mas ainda falta bater o martelo em algumas datas para a gente realizar esses jogos. E queria até deixar um recado para o trabalhador, para que ele continue acreditando no nosso sindicato, né? A prova é o Dr. Gustavo, que está aqui, que é uma das pessoas que nos ajuda muito aí a estar resolvendo todos esses problemas que a gente tem passado aí com essa reforma trabalhista. E foi assim, uma determinação assim de fazer, vamos fazer mesmo, porque é uma coisa boa, saudável ao trabalhador. Eu acho que algumas pessoas não percebeu o quanto o esporte é benéfico, né, para o ser humano, né? E o próprio trabalhador, ele volta muito mais alegre, contente, né, extrovertido no ambiente de trabalho após realizar as competições. E o sindicato não quer abrir mão disso de forma nenhuma, porém teremos que fazer ajustes, né? Teremos que enxugar, tentar tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para a gente conseguir realizar, porque realmente foi um desfalque muito grande que aconteceu nas finanças. Só estamos aqui ainda de pé pela estrutura que foi construída dentro do sindicato,
nos deu muita solidez para hoje estar aqui, né? Não é segredo para ninguém que muitos sindicatos já não existem mais, ou se existem, estão quase à beira da extinção, mas nós do Sindsecom estamos firme e forte aí para continuar lutando pelo interesse do trabalhador, e eu não vou deixar, se depender de mim, né, os jogos acabar. E as inscrições, elas já estão rolando? Você faz a inscrição próximo da realização da competição, né? Como é que quando vai ser divulgada essa data de inscrições? Isso, André, como eu te disse inicialmente, né, foi segunda-feira que me chegou aí, né, essa oportunidade de estar refazendo essas datas. Então, assim, normalmente a gente escolhe as datas e as datas de inscrição vão até um dia antes da competição, com exceção do futebol, uma semana antes, né? Então, uma previsão mais ou menos para você ter ideia, que seria o truco, a primeira modalidade, ela está prevista para acontecer dia 16 de junho, né? Certo. E normalmente o calendário nosso ele encerrava em setembro, então nós estamos indo para a última modalidade para meados de novembro. Então, faltam alguns detalhes, mas eu acho que já é uma boa notícia para o trabalhador, porque eu tenho sido muito procurado, né? Ô, Cláudio, vai ter os jogos? Ou não vai ter os jogos? Ou o que aconteceu? Né? O pessoal tão sentindo falta, porque é aquele negócio, né? Às vezes você tem, talvez não dá muito valor. Aí a hora que fica sem, a gente percebe que está sem, e aí as pessoas voltam a buscar interesse. Às vezes eu percebo que certas coisas que têm acontecido não tem sido totalmente desfavorável ao sindicato. Eu acho que isso daí, em termos de mobilização, eu não esperava que ia acarretar nesse sentido. O trabalhador consciente e inteligente é o momento dele verificar a real importância da entidade. Né? Exatamente, né? A gente recebeu lá no clube lá muitos trabalhadores que foram para lá, para o seu lazer, e se surpreenderam que estava bloqueado. Né? Mas não por questões nossas, muito pelo contrário, né? As próprias empresas deliberadamente cortaram a contribuição sem estar informando os trabalhadores. E aí, como o Angel disse, né, o fechamento da categoria cerâmica foi se estendendo até o mês de março. Né? E a ficha deles começou a cair em dezembro. Né? Dezembro, janeiro, o pessoal começou a cair a ficha, e agora nós vamos ter um agravante agora maior, porque até então, para participar dos jogos, André, a carteira profissional registrada na categoria já deixava apto, né, o trabalhador a estar participando dos jogos. Agora não vai ter como ter exceção, todos deverão ter a carteirinha, todos deverão ter a sua associação totalmente feita no sindicato, porque as empresas só irão repassar a contribuição por aqueles que autorizar. Né? Então fica aí um lembrete para o pessoal aí se atentar com isso, aqueles que desejarem participar ainda dos jogos, que procurem verificar se está havendo o seu desconto, porque, por incrível que pareça, André, ainda tem pessoas que estão com as suas carteirinhas e não caiu a ficha que está cortado. Né? Então, só ter a carteirinha em casa hoje já não basta mais, né? Precisa ver se realmente ele não entrou na lista da empresa dos que foram cortados, para que a gente possa aí estar absorvendo o máximo possível de trabalhadores. E essa é outra briga, né, doutor? Porque o Rangel, ele tem feito assembleias, a anuência coletiva do trabalhador, ela serve para não expor o trabalhador, que quando o canalha, o cafajeste do Temer criou a lei, junto com os empresários interessados em dobrar e dilapidar o sindicato, e os parlamentares corruptos, quando ele fez isso, a ideia dele era que o trabalhador se expusesse, eu quero contribuir para o sindicato. Aí se fazia um X no peito desse cara, esse cara era perseguido. E hoje os sindicatos fazem as assembleias. Empresas exigindo essa anuência individual e sindicatos realizando as assembleias. Nessa briga ainda rola com relação à contribuição sindical, né? Sim, ela ainda existe. Importante ressaltar isso, e até pegando um gancho. Hoje os trabalhadores voltaram a ficar mais ativos, eles estão abraçando a causa de novo. A gente tem recebido muita gente no sindicato, nos plantões, dizendo exatamente isso. Eles têm se interessado pelo que está rolando na reforma, qual tem sido o resultado. E é exatamente o que você falou, a reforma teve esse sentido.
Vamos caçar quem é sindicalista, quem vai se associar, quem briga por direito, quem quer melhorias. Eles querem fazer, no fim, o trabalhador o cara que só trabalha e não pensa, né? E a gente sabe que a realidade nossa é diferente. A gente vai sempre buscar por mais direitos. Então, o trabalho está sendo feito, as assembleias estão acontecendo. São importantes para que o trabalho continue sendo realizado e bola para frente. E atenção, você que é da categoria ceramista, construção civil, mobiliário e todas as categorias do sindicato do Citsecom, né? O sindicato da construção civil, cerâmica e mobiliário de Limeira, Cordeirópolis, Iracemápolis, Santa Gertrudes, Rio Claro, eu acho que eu esqueci Rio Claro no início do programa, e Mojimirim. Isso. Grande polo moveleiro, né? Exato. Rio Claro é mais móveis. Todos esses trabalhadores, fiquem atentos que vai rolar os Jogos Interfábricas do Citsecom. Exato. Informações você tem aqui no programa, todas as quintas-feiras, ou no site, do Citsecom, citsecom.com.br, ou no Facebook. Mas vai rolar, pode montar o seu timinho, né? Pode dar aquele talento nos esportes individuais, o cara fazer aquele treinamento. No truco, pode fazer aquela manha, né? Aquela roubadinha que tá enferrujada, né, pô? Então. Desde o ano passado você não dá aquele golpe, né, pô? Complicado. Porque vai rolar. Não, vai acontecer sim, viu, André? Não tenha dúvida, nós vamos se empenhar ao máximo para realizar os jogos com a mesma dedicação, com o mesmo nível que a gente sempre colocou, né? E, o trabalhador, ele ficou muito ansioso para o início desses jogos e, a princípio, havia uma onda de boatos, né? O jogo não vai acontecer porque todo mundo saiu do sindicato, ninguém mais vai se interessar. E eu já, por essa semana e outras passadas agora, eu já estou sabendo que nós podemos ter um número até maior de participantes do que foi o ano passado. Acho que essa expectativa, ela está sendo uma forma de integração, como o doutor disse ali também, porque as pessoas não querem perder isso, né? Já perceberam que é muito bacana, saudável, é uma das melhores coisas que o sindicato pode oferecer. É lógico, tem pessoas que vão no sindicato, se interessam por material escolar, outros pela questão odontológica, mas uma grande massa mesmo gosta do esporte. E nem sempre para praticar, apenas para ir lá, prestigiar os amigos, se divertir e ver lá. Então, acho que, assim, de certa forma, isso está servindo para reflexão. Nós vamos realizar os jogos, sim, vai rolar muito bate-papo conosco lá no clube de campo, no salão. E tipo assim, o que eu acho que o que está mais pegando no momento é essa questão do X, né? Acho que ainda muito trabalhador está meio assim de querer de verdade se integrar por ficar rotulado, né? Mas vamos ter coragem, né? Vamos levantar a cabeça. Esporte é uma coisa saudável, não faz mal para ninguém. Eu acho que tudo que é ruim um dia vai passar. Pois é. E, doutor, e além da empresa que não faz o recolhimento, está correndo um risco enorme de depois ela ter que desembolsar esse valor, né? Foi uma ação judicial, com certeza. Ainda a gente ouve relatos de empresa que desconta e não repassa para o sindicato, né? Isso aí é crime. Isso sempre existiu. Sacanagem, né? Semanalmente, viu, doutor? Eu ouço lá trabalhadores que chegam lá. Não, mas está descontando, claro. O que está acontecendo? Chega com comprovante, a empresa... Bom, mesma coisa, a gente põe no pau. Isso sempre existiu, né? Para a gente ver com quem a gente está lidando nessa classe, na classe empresarial. E eu soube também, através do escritório mesmo, e de colegas que trabalham na categoria, muita empresa tem feito o seguinte: agora você pode renunciar ao pagamento, né? A empresa tem obrigado, tem passado uma lista de renúncia. Sim, e você vê o ponto que a gente chegou, né? A profundidade dessa reforma, que foi politicamente vendida como uma reforma de modernização para gerar empregos. Hoje a gente vê, depois de 6 meses, amanhã completa 6 meses da vigência, né? E a gente vê que, na verdade, não gerou emprego nenhum. A gente virou o ano com 12 milhões de desempregados. Agora a gente está com quase 14 milhões de desempregados. A arrecadação diminuiu, enfim. Estava vendo uma matéria do jornal Hoje, edição de hoje, e me desculpe se eu sou muito inocente, mas eu vi o salário mínimo do Paraguai
é maior que o nosso. Putz. Eu não sabia. A gente tem um dos menores salários mínimos do mundo. E isso Horrível. porque nos últimos anos a gente sabe quanto cresceu, né? Agora... Com todo perdão ao Paraguai, mas... Claro, não, mas a gente... Nosso para país, nós, né? Enaltecendo o nosso país, né? O nosso país é maravilhoso para ter que passar por esse tipo de situação. E a gente vê agora que houve uma retomada dessas políticas liberais, de colocar tudo nas costas do trabalhador, o reajuste... A inflação ano passado, entre aspas, foi de 1,5% e o salário mínimo reajustou isso. Foi 1,5% o reajuste do salário mínimo. Então a gente vê como que o trabalho aqui no sindicato também está sendo importante. Conseguir 4% mais que o dobro. Foi falado isso aqui na mesa, é um dos maiores que eu vi no país. Para ser sincero, eu não vi nenhum maior. Nem reportagem, nem nada. 4% foi o ápice. Eu pude ver muitos trabalhadores muito felizes mesmo e, assim, fizeram comparações com outros amigos. Coisa que a gente pouco via isso antes, né? Compararam, quanto que foi o seu sindicato? Puxa, o nosso pegou isso. Os caras falaram, nossa, mas vocês pegaram tudo isso. Né? E é muito bacana que a categoria dos ceramistas era uma categoria, assim, que a gente tinha uma das maiores dificuldades, né, de lidar, né? E agora eu acho que está se tornando até certo ponto muito mais fácil de lidar. Por quê? Porque realmente quem quis mesmo sair, não quer saber de sindicato, essa pessoa ela está afastada. Mas dá a impressão que é por pouco tempo. Por pouco tempo, porque estão vendo outros colegas que se conscientizaram, que estão indo atrás. E, né, aconteceu alguns fatos já aí, não sei se o doutor teve conhecimento, né, de algumas pessoas que estavam fora e foi atrás do sindicato depois para ver os direitos, né? E aí já era tarde, né, doutor? Exatamente. Porque não podíamos fazer mais nada. Às vezes a ficha cai tarde demais, né? Deixa eu só completar aqui, ó, o salário do mínimo do Paraguai é maior do que o do Brasil, mas olha, os encargos trabalhistas no Paraguai giram em torno de 30%. Aqui no Brasil é de 100%. Você contrata um trabalhador, na verdade são dois que você contratou. Exatamente. E isso, aí o cara fala que é o sindicato que atrapalha Pois é, né, André? o desenvolvimento do país. Você né? vê que a gente teve uma reforma trabalhista, mas mexer em imposto é impensável eles não nesse mexem. país. Então. E o que eu vejo muito é o governo vendendo uma ideia, esses políticos, os sacanas, vendendo a ideia de que a culpa é sempre do trabalhador. Né? E aí gera esse senso comum, que é um senso errado, de que a culpa é do trabalhador. Pelo contrário, o trabalhador é o que move esse país. Né? Podia chamar reforma patronal, né? Exatamente, reforma patronal, esse é um bom nome. Doutor Gustavo, obrigado pela sua presença. Espero que venha mais vezes aqui ao programa Hora do Trabalhador. Eu agradeço o convite e estou sempre à disposição. Cláudio, valeu e vamos divulgar isso aí. Quando você tiver composto o quadrinho, a gente vai pôr no nosso Face, no site da USTL, vai pôr, certamente vão colocar no site do Citsecom, para a gente divulgar as inscrições do Interfábricas. Né? Perfeito. Semana que vem, Valeu. acredito que estará tudo aí pronto aí. E vamos para cima, trabalhador. Vamos para cima, não vamos abaixar a cabeça não. Nossa vida nunca foi fácil. Não vai ser agora que vai ser. Forte abraço a todos os ouvintes aí. Amanhã a gente vai falar sobre dia D da gripe. Vai vir aqui o Alexandre Ferrari, diretor da Secretaria de Saúde, para abordar os pontos de vacinação, quem deve tomar e falar um pouco sobre essa questão da gripe, especialmente em dias mais frios. Valeu, gente. Tchau. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso com o aplicativo